No último dia 27 de outubro, aconteceu na 17ª rodada do Campeonato Peruano a maior goleada da história da competição, quando o Sporting Cristal, em visita ao Lanterna União Comércio, aplicou 12-0 com requintes de crueldade. 10 países sul-americanos são filiados à Conmebol e disputam competições da entidade. E no vídeo de hoje vamos revelar qual foi a maior goleada da história de cada uma das ligas do futebol da América do Sul. Confira. O Campeonato Argentino de 1974 foi dividido em duas fases, contendo também dois diferentes campeões, algo como o primeiro e segundo turno, ou como até hoje em alguns países são disputados, Campeonato Apertura e Clausura. O Newell's Old Boys foi campeão do Metropolitano, disputado entre os meses de fevereiro e junho, enquanto que o São Lourenço foi campeão do denominado Campeonato Nacional, disputado entre os meses de julho e dezembro. Foi no Campeonato Nacional quando aconteceu a maior goleada da história da primeira divisão da Argentina, e saiu no duelo entre Banfield contra o Puerto Comercial. O Comercial foi o saco de pancadas dessa edição, levando goleadas humilhantes e sofrendo 16 derrotas em 18 rodadas. Em jogo da 12ª rodada, o clube visitou o Banfield, que sem tomar conhecimento aplicou 13-1, sendo essa a maior goleada da história da primeira divisão da Argentina. Só o atacante Juan Taverna balançou as redes 7 vezes, sendo esse também o recorde de gols que um jogador marcou em uma partida do campeonato argentino. Os demais gols foram marcados por Lanza, Rosselli 2 vezes, Romero e Pispatrelli. Hack descontou para o Puerto Comercial. O Campeonato Boliviano de 1983 teve a participação de 14 equipes, e o sistema de disputa foi de todos contra todos em turno e retorno, com os 8 primeiros colocados se classificando para a segunda fase. Nessa segunda fase, 2 grupos com 4 participantes cada foram criados, com o líder e o vice-líder avançando às semifinais. Nas semifinais, avançaram para a decisão Oriente Petroleiro e Bolívar, com Bolívar conquistando o título na melhor de 3. A equipe do Blooming alcançou as semifinais, quando foi eliminado pelo Oriente Petroleiro, mas bem antes, durante a fase classificatória, o clube protagonizou a maior goleada da história da primeira divisão da Bolívia. No dia 7 de setembro, em duelo contra a equipe do 1º de maio de Potosí, o Blooming sem dó nem piedade aplicou 13-0, com o estádio Ramon Aguilera Costa sendo o palco da humilhação. Só o atacante Juan Carlos Sánchez balançou as redes 7 vezes. Os demais gols foram marcados por Silvio Rojas, que fez 2, Milton Melgar, David Paniagua, Fernando Reveliz e Nestor Vaca. Muitas goleadas históricas e humilhantes acontecem e aconteceram no Campeonato Brasileiro ao longo da história, mas somente um clube em todos os tempos conseguiu colocar 2 dígitos no placar. O Campeonato Brasileiro de 1983 teve a participação de 44 clubes, e com o campeonato dividido em 4 fases, com a fase final sendo toda jogada em mata-mata, o campeão foi o Flamengo, que na final levou a melhor sobre o Santos. O Corinthians nem na fase mata-mata conseguiu chegar, com o clube sendo eliminado na terceira fase, e na classificação geral terminou na 10ª posição. Porém, lá na primeira fase, em seu grupo, o Corinthians duelou contra CSA, Fluminense, Fortaleza e Tiradentes do Piauí, e nos duelos contra os piauienses, o Timão foi derrotado quando esteve no Nordeste, mas no jogo da volta em São Paulo, protagonizou uma histórica humilhação. O jogo foi disputado no estádio do Canindé, e com extrema facilidade, o Corinthians aplicou 10-1, com destaque para o meio-campo Sócrates, autor de 4 gols. Os demais gols foram anotados por Paulo Egídio, que fez 2, Birubiru, Ataliba, Vladimir e Vidotti. Sabará fez o gol dos piauienses. O campeonato chileno é disputado de forma oficial e profissional desde 1933 e caminhando para 100 anos de existência, o Colo-Colo é disparado o maior vencedor da competição com 33 títulos. O recorde de maior goleada da história do campeonato chileno é compartilhado entre 3 diferentes clubes, que alcançaram a expressiva goleada de 14-1. Na segunda edição do campeonato chileno, realizado em 1934 e disputado por 12 clubes, o campeão foi o Magallanes, título esse ganho de maneira invicta. Naquele campeonato, curiosamente, a goleada de 14-1 aconteceu 2 vezes. A primeira saiu no duelo entre União Espanhola e Morning Star, disputado no dia 19 de agosto. Realizada no estádio Santa Laura, infelizmente não consegui encontrar os jogadores que fizeram os gols da partida. Algumas rodadas mais tarde foi a vez do campeão Magallanes aplicar 14-1, e a vítima foi o Santiago Nacional, e infelizmente também não consegui encontrar a ficha completa da partida com os autores dos gols. E o outro 14-1 aconteceu no Campeonato Chileno de 1978, que teve como campeão o Palestino. O 11º colocado dentre 18 participantes, Lota Schwager, humilhou Lanterna e rebaixado Rangers de Talca, em partida válida pela 21ª rodada, com direito a 7 gols do uruguaio Washington Abad.
O campeonato colombiano é jogado de forma oficial e profissional desde o ano de 1948, e um total de 16 diferentes clubes já conquistaram o título, sendo o Atlético Nacional a equipe com maior número de conquistas. Foi no campeonato de 1951, vencido pelo Millonarios, quando aconteceu a maior goleada da história. 18 clubes duelaram na briga pelo título, e o sistema de disputa foi de pontos corridos em turno e retorno. O Deportivo Samarios, clube esse que já nem existe mais, foi apenas o 14º colocado na tabela de classificação, mas em jogo da 19ª rodada, o clube protagonizou a maior goleada de todos os tempos na primeira divisão colombiana. Em duelo contra o vice-lanterna Universidade Nacional, que também é um clube extinto, o Samarios aplicou 12-1. A ficha completa e maiores informações sobre jogadores que anotaram os gols, infelizmente não encontrei, apenas que o famoso jogador húngaro Jules Engeler anotou 6 gols, sendo recordista em um mesmo jogo na história do campeonato colombiano. O campeonato equatoriano é disputado desde o final da década de 50, e desde então é o Barcelona de Guayaquil o dono da maior quantidade de títulos, tendo alcançado a glória em 16 ocasiões. A LDU é o quarto maior vencedor do equatoriano com 12 títulos, o primeiro no ano de 1969. 14 clubes jogaram aquela edição, que teve como sistema de disputa o tradicional pontos corridos em turno e retorno. Era jogo da 19ª rodada, e o América de Ambato recebeu a LDU em seus domínios. O resultado no dia 26 de outubro foi um estrondoso 11-0 para o clube de Quito, e vale ainda destacar que só o atacante uruguaio Francisco Bertotti anotou 8 gols, recorde absoluto de um jogador na história do campeonato equatoriano. O campeonato paraguaio é disputado há mais de 100 anos, mas apenas 8 diferentes clubes terminaram campeões, com o Olímpia sendo o recordista absoluto com 46 conquistas. Em 1919, o Cerro Porteño foi tetracampeão paraguaio, mas o que chamou também a atenção naquele campeonato foi a estrondosa goleada do River Plate de Assunção para cima do Marte Atlético. No dia 12 de outubro, o River recebeu o Marte no estádio Campo da Sociedade e, sem dó nem piedade, construiu a incrível goleada, a maior dentre todas as ligas da América do Sul. Não encontrei registros sobre quem foram os artilheiros da partida. O campeonato peruano na era profissional é disputado desde 1951, e considerando tanto a era profissional quanto a amadora, o maior vencedor é o Universitário, que em 27 ocasiões faturou a taça. O Sporting Cristal está em terceiro no pódio dentre os maiores campeões, mas alguns dias atrás o clube quebrou o recorde de maior goleada de todos os tempos na primeira divisão peruana, e foi o responsável por idealizar esse vídeo. O campeonato peruano de 2024 está em andamento, com o Universitário já tendo vencido a apertura e com clausura estando bem próximo de ser definido, onde o mesmo Universitário e o Alianza Lima brigam pelo título. No último domingo, dia 27 de outubro, o Sporting Cristal, em visita ao Lanterna União Comércio, goleou por 12-0, e esse resultado superou a goleada de 11-0 do Alianza Lima em 1984 sobre o Sport Pilsen. Só o atacante uruguaio Martín Cauteruccio anotou 4 gols, disparando ainda mais na artilharia do campeonato, com mais de 30 gols. O campeonato uruguaio é o mais velho de todo o continente sul-americano, sendo também uma das ligas mais velhas da história do futebol mundial. É jogado desde 1900 e em mais de 120 anos, o maior vencedor é o Peñarol, que já ultrapassou os mais de 50 títulos. A maior goleada de todos os tempos não foi nem Peñarol e muito menos o Nacional quem aplicou, e sim o Montevideo Wanderers. Foi no distante campeonato de 1908, que teve a participação de 10 clubes, que aconteceu a maior goleada de todos os tempos, e a vítima foi o vice-lanterna French Futebol Clube. Logo na rodada de estreia, o Wanderers não tomou conhecimento do adversário e aplicou 13-0, com a data do duelo sendo 19 de abril. Registros sobre quem fez os gols, infelizmente, não pude encontrar. A era profissional do campeonato venezuelano começou a ser jogado em 1957, e de lá pra cá, o clube mais vezes campeão é o Caracas Futebol Clube, detentor de 12 títulos. 25 diferentes clubes já foram campeões venezuelanos, muitos deles que já nem existem mais. No Campeonato Clausura de 2011, o Atlético El Vidia recebeu a equipe do Caroní FC, e sem nenhuma piedade aplicou 15-0, disparadamente a maior goleada já registrada na história do campeonato venezuelano. Só que esse resultado acabou sendo anulado pela Federação Venezuelana. Isso porque a equipe do Caroní não levou a campo seus jogadores principais, e sim uma equipe toda formada por atletas sub-20, com muitos sendo escalados de forma irregular. E para piorar ainda mais a situação, esses jogadores tinham jogado um dia antes com intervalo inferior a 24 horas de descanso. Outro absurdo foi que o Caroní só levou mesmo os 11 jogadores titulares, nem mesmo o banco de reservas o clube se preocupou, com muitos não aguentando ficar os 90 minutos em campo e com a partida sendo encerrada antes do tempo previsto. Sendo assim, foi aplicado o WO, e esses 15
15-0 acabou não valendo. Desta forma, a maior goleada da história do campeonato venezuelano continuou sendo a de 1992, quando a equipe do Marítimo atropelou os Salineros de Araia por 13-0. Os gols do jogo, disputado no estádio Cidade Universitária, foram marcados por José Lopes, que fez 3, Noel San Vicente 3 vezes, Héctor Rivas, Gustavo Carabalho 2 vezes, Cromo Cadavid 2 vezes e Nelson Gomes também 2 vezes. Galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então deixa a sua opinião nos comentários.